Então bate palma e vai. Shalom! Tudo bem? Eu sou o Rabino Marcos Barreto e hoje nós estaremos respondendo perguntas interessantes, respostas mais interessantes ainda. Enquanto isso, você inscreva-se no nosso canal, faça parte desta comunidade, dessa família, família bíblica, família da Palavra de Deus, família que tem o intuito de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Curta e, se você quiser, comente, coloque a sua dúvida e compartilhe. Faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas e que outras pessoas sejam também abençoadas, ok? Vamos para o vídeo. Bom, hoje eu vou responder perguntas de alguns inscritos do nosso canal e essas perguntas com umas colocações muito interessantes e nós vamos realmente fazer aqui a Bíblia, a Palavra de Deus ao vivo. Glória a Deus, ao vivo, que eu digo assim, com muito entusiasmo, com vida e com a Shalom do Eterno, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, o irmão Jean Carlos Ribeiro. Ele colocou aqui assim, perguntando se os gafanhotos do livro de Apocalipse, da chamada quinta trombeta, que está no capítulo 9 de Apocalipse, onde o texto diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, foi dado poder como a quem tem os escorpiões da terra. E o verso 4 diz que eles causarão danos aos homens, mas não às ervas, às plantas. E o que é interessante, esse texto aqui, o verso 4, falando de Apocalipse 9, o verso 4, ele fala que esses gafanhotos, eles farão mal a algumas pessoas, ou as pessoas que não têm o selo de Deus, que não têm a marca do Senhor, que não têm o compromisso com Deus, ok? Então, esses gafanhotos serão literalmente gafanhotos, ok? Até onde se sabe, gafanhotos de verdade, tá? Mas eles têm algumas características, ok? Esses gafanhotos. E são gafanhotos que vêm para causar dano às pessoas. Rabino, mas não são demônios? Não, não são demônios. São gafanhotos, literalmente gafanhotos. Não se sabe exatamente o tamanho desses gafanhotos, ok? Sabemos que também existem gafanhotos que são espíritos malignos que atuam em forma de gafanhotos, que atuam com destruição, conforme está no livro do profeta Joel, ok? Um outro inscrito, o irmão Daniel Martins, quero mandar um shalom para todos os irmãos que colocaram as suas perguntas, suas colocações, Então, ao irmão Daniel Martins, que é um irmão que está sempre comentando, perguntando, fazendo suas colocações, sempre participativo, Uma pessoa muito ativa no nosso canal. Isso é bom, isso é agradável, muito legal, viu? Obrigado, viu, irmão Daniel? Então, Daniel disse assim, só que a colocação dele foram várias, eu vou responder várias perguntas, olha só. Ele disse assim: olá, Rabino, eu sou Daniel, mais uma vez. Quando o senhor for falar de assuntos escatológicos, que amo muito, eu gosto muito, Ele está dizendo que gosta, de escatologia, que é acontecimento das últimas coisas, É o estudo das últimas coisas. Aí ele pede para falar um pouquinho sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Bom, as duas testemunhas do Apocalipse, essas duas testemunhas, o Daniel, e para os demais ouvintes, elas irão aparecer, conforme os textos bíblicos, são duas pessoas. Essas pessoas, elas aparecerão exatamente na metade da tribulação, que a Bíblia chama de grande tribulação, As duas testemunhas estão em Apocalipse, capítulo 11, e a partir do verso 3, são duas testemunhas, Acredita-se que são duas pessoas, seres humanos. Segundo os estudos, eles estarão trazendo
as grandes revelações da Escritura, palavras que ficaram, que as pessoas não deram créditos, algumas más interpretações, tá? Essas duas testemunhas estarão ali em Jerusalém e elas farão exatamente o que o Cristo, o Messias, Yeshua, fez. Então elas estarão pregando, anunciando, falando o reino de Deus. Só que elas irão morrer e as testemunhas irão morrer, né? Eles matarão elas. E essas duas testemunhas ressuscitarão ao terceiro dia, assim como foi com Yeshua. Então essas duas testemunhas, elas anunciarão as verdades bíblicas, e até a ressurreição também será anunciada. Porque existe ainda hoje, existia naquele tempo, existe hoje, um grupo de judeus, né, que não crê na ressurreição. Muitas pessoas não creem em ressurreição, tá? E elas trarão isso ao vivo, elas farão isso assim, aos olhos, né? As pessoas irão ver, irão enxergar, por causa de filmes, filmagens, câmeras, fotografias e etc. Por causa da tecnologia. Então, essas duas testemunhas, quem são as duas testemunhas? Bom, especula-se, eu não posso falar para você quem são as duas testemunhas. Por que não? Porque se eu falar nomes, eu estarei especulando, estarei dando um chute, um chutômetro, vamos dizer. Por quê? Porque, por exemplo, alguns dizem que seria Enoque, que seria Elias, mas poderia ser Moisés, e poderia ser um monte de outras pessoas, que a Bíblia não relata todas as pessoas que não morreram, mas certamente houveram outras pessoas que não passaram pela morte, igual os outros seres humanos. Lógico que muitas pessoas também alcançaram o testemunho de Deus, andaram com o Senhor, viveram uma vida plena com Deus e não passaram por esse momento, certo? Então eu não posso dizer nomes. Eu sei que são duas pessoas, mas quem são as pessoas? Bom, mas um representa a lei e outro representa os profetas, Elias e Moisés, né? Não sei, porque a Bíblia não fala de Elias e profeta, a Bíblia não fala de lei e profeta. Alguém inventou isso, tá? Alguém do meio cristão, cristianismo, inventou isso. Mas não tem essa lei e profeta na Bíblia. São duas pessoas. Não dá para conjecturar, não dá para... Então você imagina que são duas pessoas, são dois homens de Deus, duas pessoas tremendas, poderosas, né? Outra coisa, o corpo dessas pessoas já foram transformados em corpo glorioso, né? O corpo foi transformado. Então, nós sabemos pela Bíblia que osso, carne, sangue não herdam o reino de Deus. Então, como é que essas pessoas estão lá, né? Como que elas voltarão num corpo mortal, um corpo que vai... É um pouco difícil, né? Mas não dá para especular. São duas pessoas, ok? Duas pessoas. O nome dessas pessoas, Deus não me revelou, tá bom? Então não posso falar. Outra coisa que o irmão Daniel colocou assim, eu tenho comigo uma lógica em relação às duas testemunhas. Imagino que nesse momento em que eles estarão lá em Israel sobre Jesus, nós estaremos em nossos países, também do lado de cá, pregando. E isso irá enfurecer mais ainda o homem da iniquidade, que é o anticristo. Bom, Daniel, o que vai acontecer? No aparecimento das duas testemunhas, que é exatamente a metade da semana de Daniel, a metade final, né, 3 anos e meio de anos, final, né, parte final da semana, dos 7 anos. Quando essas duas testemunhas aparecerem, quando elas aparecerem, o planeta Terra vai estar sobre o domínio quase que exclusivo do anticristo. Então as pessoas, por exemplo, hoje, nos nossos dias agora, estou gravando esse vídeo, onde que as pessoas estão? Elas não estão livres andando pela rua. Elas não estão livres indo para o shopping, para o campo de futebol, assistindo ao cinema. Elas não estão livres. Então, nessa época aqui, Daniel e demais irmãos,
É exatamente isso. O anticristo vai trancafiar as pessoas em casa. Ele vai trancafiar as pessoas. Elas não terão acesso livre nas ruas. Entendeu isso? Então essas pessoas não vão... isso que está acontecendo no planeta é um anúncio, é um pré-anúncio, tá? É um pré-anúncio da grande tribulação. O inimigo está lapidando as nações. Como que ele está fazendo? O inimigo está impedindo as pessoas de andarem, ter uma vida livre. Nós vivemos num país democrata, que a democracia não é praticada, é uma coisa mais ou menos, né? Uma coisa assim, estranha, né? A democracia estranha, né? Então Satanás está preparando, o inimigo, o espírito do anticristo, está preparando as nações, inclusive o Brasil não está fora disso. Então, Daniel, o que eu tenho para falar para você é que quando essas duas testemunhas aparecerem lá em Israel, em Jerusalém, na metade da tribulação, que a Bíblia chama de grande tribulação, o evangelho ele vai ser pregado, sabe para quem? Você vai pregar para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, dentro da sua casa. Porque você não vai poder ir para a praça entregar folheto, você não vai poder ir num campo de futebol, você não vai poder ir num cinema entregar um folheto, levar a palavra de Deus. Você não vai, essas coisas elas serão reduzidas ao máximo, porque é isso que vai acontecer, é isso que a humanidade está caminhando para isso, ok? Então nós podemos pregar, nós podemos anunciar o rei, vamos correr para fazer agora. Porque daqui a um tempo a gente não sabe, daqui 6 meses, 1 ano, você não sabe como que vai ficar, como que o país, como que, né? O que os políticos irão fazer, né? Porque hoje os políticos são semideuses, né? Eles estão mandando como deuses, né? E daqui a pouco eles vão requerer adoração, igual Nabucodonosor fez, né? Requer oração. Então, se você não cumprir, você vai preso. Se você não fizer, você é penalizado. Mas penalizado por quê? Porque há um espírito, né, de Nimrod por trás, um espírito maligno por trás. Ok? Então, Daniel, nós podemos pregar nessa época exatamente, né? Estaremos, a igreja vai estar aqui, porque a igreja ainda não foi arrebatada. O povo do Senhor vai estar aqui, ok? Estará nesse momento aqui. E o povo do Senhor vai pregar realmente, mas vai pregar mais com testemunho do que com palavras, ok? Respondido, Daniel, beleza? Então, Shalom. Vamos para um outro ouvinte aqui. Doces argentinos. Bom, eu faço ideia que deve ser uns doces maravilhosos, né? Doces argentinos. Foi perguntado assim: bom dia, Rabino. Obrigado sempre, né? Glória a Deus pela sua vida. Eu agradeço, tá bom? Em poder ajudar as pessoas e vocês, né? A aprender, a crescer, a melhorar, a afiar, a conhecer mais Deus, né? O princípio do Senhor. Aí a pergunta é essa: qual a diferença entre Alcorão, Torá e Bíblia? E também o Talmud. Então tá, então vamos começar aqui. Então nós vamos começar. Primeiro é a Torá, certo? Deus manifestou, né, o eterno Criador dos céus e da terra, ele manifestou ao homem, ao ser humano, tá? Sabemos da história de Adão, depois veio a esposa Eva, né? E sabemos essa história. Então, aí o eterno, o que o eterno fez? Ele manifestou ao homem, né? E nós sabemos da história, né? Espero que você já saiba, ok? Então, o que acontece? Deus deu a Torá. Então, nós sabemos Moisés, Moshe, né? Moshe escreve, né? Moisés, ele escreve, né? Deus vai ditar a palavra, né? E ele escreve. Bom, então, a primeira coisa é a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, a Torá, ela é o livro de Gênesis, livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros, ok? Bereshit, Shemot, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, que é o livro de Deuteronômio. Então são os 5 primeiros livros. Moisés escreve esses livros, ok? É atribuído a Moisés, né, a autoria. Alguns dizem que pode ser outros, etc., mas basicamente Moisés, ok? Então Moisés escreve a Torá, os 5 primeiros. Depois vem eu estou falando a sequência, tá? Você me perguntou,
você colocou Alcorão primeiro, a pergunta, né? Qual a diferença entre Alcorão, Torá e Bíblia e Talmud? Então eu vou falar a sequência. Então, a sequência é correta, ok? Então, a Torá foi escrita primeiro, os 5 primeiros livros. Deus deu a Moisés. A partir dos 5 primeiros livros, aí vem Josué, Juízes, vem um outro período. Deus já tinha recolhido Moisés e Josué ficou na terra comandando a nação de Israel. Josué faz a nação de Israel entrar na terra e a partir de Josué, que é a partir da Bíblia Sagrada, começam os outros livros. Então os outros livros serão escritos aqui. Então aqui vai formar o primeiro testamento, que é chamado de Antigo Testamento. Aí termina o Antigo Testamento, o primeiro testamento. Quando ele termina, que é o Antigo Testamento, Deus para de falar com o povo, com a humanidade. Deus fica 400 anos sem falar com o povo. Aí Deus começa a falar de novo. Quando que Deus começa a falar? Através do profeta Yohanan Batista, ou João Batista, traduzido assim, João Batista. Então foi o primeiro homem que Deus vem falando novamente. Tá? Claro, Deus falou com o pai dele, né? Mas foi um profeta tremendo. Então Deus vem agora falar com João Batista. Ok, João vem batizando as pessoas, inclusive batiza o Filho de Deus. Aí você tem todo o Novo Testamento, ou Segundo Testamento, ou Aliança Nova, Renovada, tá? Que é o Segundo Testamento. Ok, o Segundo Testamento, ele é escrito até o ano 100, até o ano 95, 100, terminou. Ok, terminou o livro de Apocalipse, foi o último livro a ser escrito. Ok, a partir daqui do ano 100, surge então um grupo. Então está toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, escrita, ok? Toda escrita. O judeu crê, o judeu ortodoxo, aquele que não crê no Messias, no Salvador, Yeshua, tá bom? Yeshua. O judeu ele fica mais com o Primeiro Testamento e ele estuda mais os 5 livros de Moisés, que é a base de toda a Bíblia. A base da Escritura Sagrada são os 5 primeiros livros. A partir daqui dos 5 primeiros livros, então serão escritos os outros livros. Então a base de toda a Bíblia, os 5 primeiros. Os judeus ortodoxos, que não crê que Yeshua é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o judeu ortodoxo estuda todo o Primeiro Testamento, especialmente a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, de Moshe Avinu, ok? Ok, os primeiros 5. A partir do ano 100, surge então um grupo de pessoas que é chamado de Tanaítas. A palavra Tanaíta, ela significa ensino. Então os Tanaítas eram os responsáveis pelo ensino da Bíblia Sagrada, mas sem a presença de Yeshua, tá bom? Porque eles não acreditavam, então eles não ensinavam o Novo Testamento, só ensinava o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. Então eles, a partir deles, por que até ali? Porque eles eram os rabinos, os mestres das Escrituras, eles conheciam tanto a Bíblia e eles tinham uma coisa que eles faziam, ainda hoje não há nessa necessidade, mas eles faziam antes, que é uma coisa que chama lei oral. Lei oral. Eles passavam o conhecimento das leis através de rabinos para discípulos, mestres para alunos. Tá? Rabino é professor, é mestre, é instrutor da Escritura, instrutor da Bíblia. Então os rabinos, eles passavam para os seus discípulos, talmidim, ou tanaítas, tá? Que eram os discípulos, eram os aprendizes, eram aqueles que seriam os futuros rabinos, professores e mestres da Escritura. Então eles passavam oralmente, porque não escreviam, então passavam oralmente. Ok, então o que houve a necessidade ali, o que eles fizeram? Eles começaram a escrever essas leis orais. Então, isso recebeu um nome. Qual o nome? Talmud. E o que significa a palavra Talmud? Ensino, Talmud. Talmud é ensino em hebraico, essa palavra, né? E essa palavra Talmud
ela acabou sendo um compêndio de livros, vários livros. Então no Talmud você tem as leis orais, você tem a ética de comportamento, a ética de uma vida com Deus, você tem as histórias que eles contavam, as histórias que eles contavam sobre histórias de que Deus havia ensinado assim, por isso, por aquilo, etc. Então você tem as histórias, você tem os costumes, você tem os ensinos, é uma coletânea de conhecimento. Extra Bíblia. Então você tem a Bíblia Sagrada e tem vários livros que contam essas histórias, essas leis, esses costumes, tudo relacionado à Escritura. E aí você tem a Mishnah, que é a interpretação da Escritura, literalmente do texto, tá? Então, você tem outros livros. Então existe o Talmud babilônico, que foi escrito na Babilônia, e tem o Talmud que é de Jerusalém. Mas o mais usado, o mais comum é o da Babilônia. Embora eles estavam na Babilônia, tá? Porque eles foram levados pelo Nabucodonosor para a Babilônia. Quando eles voltaram, Neemias voltou, né? Esdras, Neemias, para restaurar Jerusalém e o templo, muitos judeus ficaram na Babilônia, não voltaram, tá? E lá eles se tornaram homens de sucesso, as famílias, e acabaram não retornando para Israel. E lá eles escreveram o Talmud mais usado, mais comum, que é o Talmud de Babilônia, ok? Então essa sequência, ó, Torá, Bíblia Sagrada, Talmud, ok? O Talmud foi do primeiro século, ele foi escrito a partir do primeiro século e terminou de ser escrito exatamente no terceiro século. Então foi do século I ao século III, ok? O Talmud, ok? Depois do Talmud, até ali, vida normal em Israel, Jerusalém e tal. Quando chega no ano 610, aparece um personagem, que é o chamado Maomé, Mohammed. Mohammed em árabe, tá? E Maomé é portuguesado. Maomé, no ano 610, ele era um comerciante, vai escutando, ele era um comerciante. Então ele ficava viajando, vendendo e comprando mercadorias. O trabalho dele era esse. E um dia ele, por causa de uma tempestade, por causa de uma situação, uma necessidade física dele, ele entra numa caverna. E lá ele fica, que ele vai dormir, vai passar a noite, vai esperar aquele mau tempo, e ele fica ali, tá? Numa dessas viagens. Só que aí, o que acontece? Essa é a história que conta, tá bom? Essa é uma história que eles contam, é uma história real, tá? Isso não foi, é uma invenção. Esse homem, que é o Maomé, ele recebe a visita de um anjo, que é o chamado anjo Gabriel. Tá? O Gabriel que apareceu para Maria, que apareceu para tantas pessoas. Tá? Esse anjo Gabriel aparece para ele na caverna e começa, e a primeira, engraçado, que a primeira palavra que o anjo fala com eles, isso é real, isso tá na história. A primeira palavra que Maomé fala, que o anjo fala para Maomé, fala assim: levanta e leia. Leia. Mas só que eles esqueceram de avisar o anjo que Maomé era analfabeto, ele não sabia ler, não. E o anjo manda ele ler. Aí ele vai ler o quê? Ele não sabe ler. Ele não sabia ler. Naqueles dias lá ele não sabia ler. Então aí ele fica... Bom, aí a história conta que o anjo ditou para ele o livro chamado o livro que você me perguntou, que é Alcorão, que é Corão, tá? O Corão, é Alcorão. Esse livro, ele vai ser escrito por um homem analfabeto, mas aí vai acontecer uma outra situação. Ele pega um dos ajudantes dele, que sabia escrever, e ele vai ditando e o homem vai escrevendo. E o seu servo, seu escravo, né? O seu ajudador vai escrevendo. Naquela época usava-se escravos. Então ele escreve. Bom, escreveu o livro, tá, ok. E esse livro é composto de 140 suratas. Tá? E aí vai uma coisa, porque ele escreveu exatamente 83 suratas lá na cidade de Meca. E as outras, mais 23 suratas foi escrita em Medina, tá? Levou 13 anos
Levou 23 anos, depois mais 13 anos. 10 anos, depois 13 anos. 10 anos em Meca, 13 anos para terminar. 10 em Meca e 13 em Medina. E aí o que aconteceu? A partir, aí levou do ano 610, depois do nascimento de Cristo, tá? De Yeshua, 610 para frente. Então foi do ano 610 ao 630, e foi nesse espaço aqui de tempo. Só que aí quando você pega um Alcorão para olhar, para ler, assim, porque tem gente que estuda, né? Pega esses livros assim. Aí o Alcorão é o seguinte, ele começa o relato dele igual da Bíblia Sagrada, igual da Bíblia, mesma coisa, da Torá. Aí ele vai andando igual a Bíblia. Mas aí quando ele chega em Abraão, é o mesmo Abraão, mas em árabe não é Abraão, é Ibrahim, né? Muda o nome. Aí o que aconteceu? Quando chega em Abraão, o filho da promessa não é Isaac. O filho da promessa é Ismael, que é aquele filho da escrava. Lembra disso? O filho de Abraão com a escrava, e aí a escrava Sara, o menino, o filho, o Ismael começa a fazer covardia com Isaac, e aí a mãe de Isaac pede a Abraão para mandar ele embora, para despedir ela. Aí ela vai embora com Ismael, e lá ela vai formar o povo chamado muçulmanos, tá? Que muita gente diz árabe, mas é muçulmanos, porque aí são várias nações. Então, e até ali, irmãos, até o ano 630, judeus e muçulmanos viviam totalmente em paz, tranquilo, não tinha briga, não tinha confusão, não tinha nada. A partir da escritura do Alcorão e a partir porque foi alimentado o ódio, a raiva, foi alimentado essas coisas, aí surgiram então aquelas pessoas que são chamadas de... A partir dali, do ano 630 para frente, que surgiram então extremistas, tá? Então esses extremistas é que são as pessoas que causam pânico, que causam dor, que causam tristeza, né? Que causa, você sabe o que eles causam, né? Então são os extremistas. Mas dentro do povo muçulmano, eu conheço pessoas árabes, muçulmanos, eu tenho amigo em Israel, muçulmano, gente da melhor qualidade, pessoas bacanas. Eu chego lá, eu abraço, a gente conversa, ele me leva, a gente vai para... pessoas maravilhosas, mas são muçulmanos. Agora, tem aqueles que são extremistas, que não aceitam ninguém, a não ser somente eles. Para você ser amigo deles, você tem que virar a religião dele. Então existe essa pessoa, né? Existe isso no meio cristão, existe isso em todos os lugares, né? Tem esse tipo de pessoa. Mas a grande parte dos muçulmanos são pessoas trabalhadoras, pessoas que querem, né, do jeito deles, eles têm a cultura deles, etc, ok? Mas é muito interessante, é um povo muito bacana, acolhedores, assim como o judeu, né? Mas eu acho muito interessante. Então, tá aí a escritura do Alcorão. Então você tem a Torá, depois você tem toda a Bíblia, depois você tem o Talmud, e depois você tem o Alcorão, ok? Então o Alcorão foi escrito bem depois, a partir dos anos 630, tá? Por Maomé, e a partir dali então surge então a religião islã, tá? E aí eles denominam Deus, eles chamam Deus de Alá, usam a palavra Alá para dizer Deus, né? Para falar sobre Deus. Lembrando que a palavra Alá é Deus, a palavra que eu uso, Deus, quando eu falo Deus Criador dos céus e da terra, eu falo do Deus único, né? Eu falo do Deus da Bíblia Sagrada, né? Então, assim, são denominações, são falas, e aí tá os 4 livros, né? Eu falei até da Mishnah, né? Mas estão aqui os 4 livros sagrados, né? Os 4 livros mais lidos na humanidade. Lembrando também que, o que acontece? A Bíblia evangélica, chamada de Bíblia protestante evangélica, tem 66 livros, ok? 66, tá? A Bíblia católica, ela tem 73 livros. A Bíblia católica romana, lá do Papa de Roma, 73 livros. E a Bíblia católica ortodoxa
que é de Constantinopla, que não tem o Papa como chefe do Estado, chefe da religião, aí já é outro, o entendimento é outro, tá? Que o líder católico ortodoxo é outro. Aí a Bíblia tem 78 livros. Então, 66 protestantes, 73 católica romana e 78 a Bíblia católica ortodoxa, ok? Mas os 66 livros são basicamente muito parecidos, muda uma palavra ou outra, mas essa que é a base dessa pergunta aqui, tá bom? Outra pergunta de uma pessoa que também faz parte do nosso canal, está sempre conosco, comentando, mandar um shalom especial para ela, que é a irmã Lúcia Helena Melo. Lúcia Helena, pessoa especial, né? E Deus abençoe você, viu, minha irmã? Então, ela pergunta assim, ó, os 144 mil selados do livro de Apocalipse, 144 mil, são somente os judeus? Se puder me responder, estou acompanhando seus vídeos, os vídeos da palavra. E tenho aprendido muito. Nas igrejas, né, a gente não se prega estas coisas, não se ensina, não se prega, né? Estou vendo diante de nós tudo acontecendo, né? As pragas, o livro de Apocalipse, né? Aquilo que está acontecendo nos nossos dias, ok. A igreja não prega muitas vezes, minha irmã Luciana, é porque tem assuntos aqui que são assuntos muito pesados. Você precisa de um tempo maior. Às vezes o tempo de culto na igreja é pequeno. Então o líder, a pessoa que está lá à frente, ele não consegue explicar porque precisa de um raciocínio, precisa de um acompanhamento, precisa de pegar um texto, ir lá atrás, volta no outro, vai lá em Daniel, volta para Apocalipse, vai em Mateus, vai em Lucas. Então você precisa de um tempo maior, de uma habilidade maior nos textos, e às vezes o tempo na igreja de culto é pequeno para falar assim, ok? Mas eu acredito que as pessoas que têm sede e vontade de aprender, Deus vai começar a destacar essas pessoas dentro das congregações, dentro da igreja, não é isso? Porque quem vai ser arrebatado não é a igreja, de um modo geral. Quem será arrebatado é a igreja dentro da igreja. Entendeu isso? É uma igreja dentro da igreja, ou seja, é uma igreja, um ser humano que pertence a uma igreja, a uma congregação. Então Deus vai arrebatar toda a igreja? Não. Deus vai arrebatar um grupo dentro da igreja, porque nem todos estão ali com o coração verdadeiro, entendeu? Aí a pergunta é assim, os 144 mil selados são judeus? Bom, é um prazer responder você, tá? É um prazer, tá, Lúcia Helena? Os 144 mil está aqui, ó, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, e o verso de número, capítulo 7, verso 4, 7:4, de Apocalipse, fala assim, ó, então ouvi o número dos que foram selados, então das pessoas que foram seladas, que era 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então, dos filhos de Israel. Então, você tem que lembrar que judeus, nós usamos a nomenclatura judeus. Judeu é da tribo de Judá. Por isso chama judeu, que é da tribo de Judá. Mas você tem que lembrar que existem 11 tribos. Com a tribo de Judá, 12 tribos. Então, são 12 tribos. Então, o texto diz assim, ó, serão 144 de todas as tribos dos filhos de Israel. Verso 4. Apocalipse 7:4. Verso 5, 7:5 de Apocalipse. Da tribo de Judá, a primeira tribo, Judá, que são os judeus, foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, que são os gaditas, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil, são os levitas. Então, de cada tribo, 12 mil. Essas pessoas aqui, Deus restaurou, né? Permitiu que Israel saísse da terra. Israel voltou em 1948, está voltando até hoje, né? Está havendo uma grande imigração para Israel nos nossos dias.
Judeus do mundo inteiro estão voltando para a terra. Lógico, Deus está no controle, o Eterno está trazendo esse povo de volta, né? Está levando esse povo para Israel, e de várias tribos, e o que é de várias nações. Por quê? Porque os homens perderam as referências familiares, mas Deus sabe onde que está, um por um, conforme Ezequiel, conforme Jeremias, né? Deus sabe onde que está cada um, de cada tribo. Deus não perdeu essas pessoas de vista, essas famílias. Então o Eterno está trazendo, levando as famílias para Israel. E aí Deus, o próprio Criador, ele vai restaurar as tribos. Ele restaura, porque ele restaurou o país, está levando o povo para o país, e agora ele vai restaurar as tribos. Quando o Eterno restaurar as tribos, as pessoas, porque cada pessoa é de uma tribo, porque se você parar para pensar, o Brasil, por exemplo, ele tem 500 anos de colonização, né? Vamos dizer assim, que começou, que foi colonizado. O Brasil tem 500 anos. Então o Brasil tem 500 anos que está sendo colonizado, que as pessoas estão vindo para o Brasil, etc. Então quando você olha para a sua vida, você fala assim, olha, minha vida eu tenho tantos anos, meu pai tinha tanto, minha mãe tinha tanto, meus avós, meus bisavós. Então você consegue voltar para trás e entender que o Brasil, por exemplo, vieram pessoas de várias nações, inclusive de Israel. Então as tribos, as 10 tribos se dispersaram as nações. Deus vai trazer, vai levar as tribos de volta, vai restaurar as tribos, e a partir dali o Messias, né? Então a tribulação e a grande tribulação, ela só acontece quando essas tribos estiverem restauradas, porque serão 12 mil de cada tribo, num somatório 12 mil vezes 12 tribos, 144 mil selados, só da nação Israel. Isso aqui não está falando do povo das outras nações, ok? Isso é só de Israel, serão selados com a finalidade de anunciar os segredos da Escritura Sagrada, ok? Então está aqui o grupo de pessoas, né? O Giancarlo, o irmão Daniel, Doces Argentinos, Lúcia Helena. Bom, dentro desse todo esse conhecimento, você tem que lembrar que o livro de Apocalipse é um livro com muita profundidade, com muito simbolismo, com muita coisa interessante. O livro de Apocalipse, ele fala de arrebatamento, ele traz fim dos tempos, ele fala sobre fim do mundo, né? Fim do mundo, fim dos tempos, e fala do terceiro templo, que será erguido em Jerusalém para que haja o sacrifício e para que haja o arrebatamento final. Precisa de haver construído, o templo tem que estar, o templo precisa de estar erguido, ok? Precisam levantar o templo, e assim, para que aconteça esse fim do mundo, esse tempo final, né, que a gente fala Apocalipse, usando a expressão Apocalipse como o fim do mundo. Mas Apocalipse são as revelações de Deus para a humanidade, tá certo? Então, o livro de Apocalipse, ele traz todas essas evidências. Bom, espero que tenha ajudado a você, que Deus te abençoe. Obrigado por perguntar, por fazer as colocações. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude. Você que não é inscrito, venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte da nossa família, né? Família que estuda a Bíblia, família que aprende, família que cresce, família que abençoa, né? Família de bênção, né? Eu creio, e a minha oração é, Deus, que todos que venham fazer parte do nosso canal seja bênção de Deus, sejam pessoas sedentas pela palavra, conhecimento, né? E que o Senhor nos ajude. E se você achar relevante, dá um joinha aí, curte o nosso canal, né? Para que a gente também seja bem visto, né? Pelo YouTube, né? Assim nós conseguiremos alcançar mais pessoas, não é? Ao longo dos nossos estudos e ensinos, ok? Comente aí se você quiser comentar mais alguma coisa, quiser fazer mais alguma pergunta, e se achar conveniente, compartilhe, porque é uma bênção de Deus para você, é uma bênção de Deus para o outro, ok? Então, shalom, fique em paz, tchau, tchau, lehi traot, bye bye, tchau, tchau.